TLT e SGOV são dois ETFs de renda fixa que você consegue investir diretamente lá nos Estados Unidos através de corretoras americanas. E eu já falei do TFLO aqui no canal, que é muito parecido inclusive com o SGOV, mas toda vez que eu falo de ETFs de renda fixa sempre surgem várias dúvidas, inclusive da galera sem entender qual é a diferença entre um TLT e um SGOV. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. O detalhe desses dois ETFs, mas o principal, de quando você pode utilizar um ou outro dentro da sua estratégia de investimentos. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixa um like de vocês, se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, me contem aqui embaixo se vocês já investem em algum ETF de renda fixa lá fora e claro, se vocês têm alguma sugestão de ativos que vocês gostariam que eu trouxesse a análise ou enfim, algumas questões aqui no canal. Podem utilizar os comentários que eles estão sempre abertos para vocês, beleza? Bom, vamos lá, né, gente? Então, o que é o TLT e o que é o SGOV? Basicamente, são dois ETFs de renda fixa e os dois investem em títulos do Tesouro Americano. É como se tivéssemos ETFs aqui na nossa bolsa de valores, assim como nós temos, que investem em títulos do Tesouro Brasileiro. Então, o IMAB11 é um que acaba fazendo isso. Existem outros também. Mas, voltando para os ETFs lá fora, TLT e SGOV investem em títulos do Tesouro Americano e a principal diferença entre eles está justamente nos títulos que ele investe. Quando a gente fala do TLT, ele investe em títulos de longuíssimo prazo do Tesouro Americano, e aqui nós estamos falando de títulos que vão vencer daqui 15, daqui 20, daqui 25 anos ou até mesmo mais. Quando a gente olha a composição do TLT, tem título lá que vai vencer em 2046, 2051. Então, de fato, são títulos bem longos. Já quando a gente fala do SGOV, aqui ele só trabalha com títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo, que vão de 0 a 3 meses de vencimento. E o que faz esses ETFs então serem tão diferentes, ainda que eles invistam em títulos do Tesouro Americano? É justamente o prazo desses títulos, porque quanto maior o prazo de um título, mais sensível ele vai ser às taxas de juros. E aqui eu explico por quê. Então, por exemplo, o TLT ele é muito mais sensível às taxas de juros, ele tem uma volatilidade muito maior, porque, cara, para você saber o que vai acontecer daqui 15, 20 anos é muito difícil, a gente não sabe o que vai acontecer daqui um ano. Então, o risco que você está correndo ao deixar o seu dinheiro em um título muito longo, ele é muito maior. Então, quando acontece alguma variação de mercado, esses títulos eles acabam se estressando muito mais. Diferente, por exemplo, do SGOV. O SGOV, gente, é vencimento de 0 a 3 meses. Se der alguma cagada, se acontecer alguma coisa lá nos Estados Unidos, cara, daqui 3 meses esses títulos vão ser liquidados e tá tudo certo, esse dinheiro volta pro bolso, ninguém se estressa. Então, quando a gente olha a volatilidade desses títulos, é praticamente nula, é praticamente zero. Dê uma olhada nesse gráfico aqui que eu separei, eu tô comparando a volatilidade desses dois ETFs. Então, o SGOV é essa linha branca que tá praticamente em linha reta aqui em cima, enquanto o TLT, ele veio caindo desde 2020 até agora. E por quê? Porque basicamente ele é sensível às taxas de juros. Então, desde a pandemia lá fora, as taxas de juros dos Estados Unidos explodiram, foram para mais de 5%. Isso não é normal para eles, tá? O que eles estão acostumados na maior parte do tempo, quando a gente analisa, por exemplo, os últimos 30 anos, é que as taxas de juros lá fiquem entre 1,5% a 3%. Acima disso é coisa rara, apesar de parecer algo comum nos últimos anos, porque é o que nós estamos vendo desde a pandemia. Mas, então, o TLT, por ter títulos mais longos do Tesouro na composição dele, ele fica muito mais sensível a esse aumento das taxas de juros e a consequência é que ele acaba caindo. E por quê? Por conta da marcação a mercado desses títulos. Então o TLT ele já existe há mais de 20 anos, já tinham alguns títulos ali dentro dele. Então a partir do momento que as taxas de juros foram subindo, aqueles títulos que ele já tinha foi sofrendo com a marcação a mercado e a consequência disso é que isso impacta no patrimônio do ETF, que impacta diretamente então no preço da cota que acabou caindo. Tanto que, se a gente olhar a rentabilidade desses dois ETFs, a gente vai ver uma grande diferença, né? Então vamos lá. Aqui eu tô trazendo para vocês nesse quadro um comparativo. Quando a gente fala do TLT, desde a criação dele, que tem mais de 20 anos, ele teve uma rentabilidade média positiva de 3,7%. Só que se a gente olhar os últimos 10 anos, a média ficou negativa em mais de 2%. Quando a gente olhou o último ano, poxa, tá negativo em mais de 6%. Agora vejam o SGOV. O SGOV, desde que ele foi criado e que tem pouquíssimo tempo, tá? A gente
ele não tem nem 4 anos que ele foi lançado, ele tem uma rentabilidade média de 2,5%, um pouco menor, mas em compensação, quando a gente olha os últimos 3 anos, vejam, no último ano teve uma rentabilidade de 4,4%, nos últimos 3 anos uma média de 3,8%. Então, por que isso acaba acontecendo? Os dois títulos, tá, gente, eles fazem distribuição de dividendos. O que muda aqui? O que muda aqui? Quando você investe no TLT, você pode unir tanto a valorização como a desvalorização mais os dividendos, enquanto quando a gente olha para o SGOV, a gente basicamente vai ter que acabar olhando somente para os dividendos, já que a cota dele praticamente não varia. Então a cota que está lá sempre R$50, ela vai ser sempre lá R$50,01, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas porque o foco de fato acaba sendo na distribuição de dividendos. Esses retornos que eu mostrei para vocês é considerando inclusive já o pagamento de dividendos, mais a variação dessas cotas. E aí, falando dos dividendos especificamente, deixa eu trazer para vocês, então, individualmente cada um deles, né? Então, quando a gente fala do TLT, nesse atual momento, o dividend yield dele está aí na casa de 3,5%. Já quando a gente fala do SGOV, está em mais de 4,3%. E aí você deve estar pensando, poxa, Bia, mas então quer dizer que esse título, que tem mais risco, porque investe em títulos mais longos, mesmo com mais risco, está me dando um retorno menor? Sim, gente, porque basicamente, ao meu ver, e aí que a gente entra em quando a gente pode utilizar um ou outro, existem momentos para a gente ter cada um deles. O TLT, ao meu ver, gente, ele não é um título para se carregar no longo prazo. Eu acho que a gente tem coisas muito melhores, eu acho que a gente tem coisa que pode trazer uma rentabilidade muito menor e que talvez até nem tenha tanto risco quanto ele. E por que isso? Justamente por conta dessa sensibilidade nos juros. Então, lá nos Estados Unidos, subiu muito juros, ele acabou se desvalorizando. O que seria talvez um momento da gente conseguir se posicionar em TLT? Um momento onde a gente acha que taxas de juros lá fora vão acabar sendo cortadas e aí ele vai ter uma marcação a mercado positivo e essas cotas vão se valorizar. Isso vai acontecer esse ano? Ao meu ver, gente, eu acho muito difícil que aconteça, tá? No ano passado a gente estava falando em possíveis 2 cortes nas taxas de juros esse ano lá para fora, mas a gente teve agora uma reunião do Fed, né, que é lá do Banco Central deles lá nos Estados Unidos, e o Serginho Groisman, né, o Jerome Powell lá deles, disse que, olha, talvez aconteça um corte até o final do ano, mas a gente já viu essa história no passado, e quando eles começaram a empurrar esses cortes nas taxas de juros com a barriga, teve ano que a gente passou sem nenhum corte. Então, sim, talvez a gente tenha um corte até o final do ano, mas tem muita gente apostando que não vai ter nenhum. Então, o TLT pode ser que ele continue sofrendo nessa questão, tá? Então, investir no TLT é um pouco mais chatinho, é um pouco mais complicado, porque a gente tem que saber o momento exato de se posicionar, porque se a galera se posiciona às vezes no momento errado, tem gente que se tá posicionado já tem 4, 5 anos, tá praticamente perdendo dinheiro, mesmo que seja um ETF de renda fixa. Então ele serve muito para esse momento de taxa de juros nos Estados Unidos, quando elas passarem a serem cortadas, ou até mesmo um possível hedge, né? Então se você quer se proteger de uma possível crise ou qualquer coisa nesse sentido, onde muitas vezes tem uma demanda muito grande pelos títulos do Tesouro Americano, então isso pode acabar tendo uma demanda grande por esses títulos, eles acabam se valorizando e aí um TLT acaba trazendo dinheiro. Então ele pode servir como hedge, assim como pode servir para você tentar capturar algum momento de corte nas taxas de juros. Diferente, por exemplo, do SGOV. O SGOV, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre o TFLO, que é muito parecido com ele. E eu acho que existem duas funções muito bacanas que ele pode acabar trazendo, né? A primeira é como uma reserva de valor. Então, eu, Bea, faço às vezes 1, 2, 3 viagens no ano, por exemplo, lá para fora, e a gente sempre gosta de ter uma fatia da nossa grana no SGOV ou no TFLO. E por quê? Porque quando eu envio dinheiro lá para fora, e a gente faz isso constantemente, eu vou fazendo um preço médio no dólar, então não tenho bola de cristal, não sei quando o dólar vai parar de subir, vai parar de cair ou qualquer coisa nesse sentido, então eu faço aportes constantes, pego o preço médio no dólar, mando para minha conta investimento, pagando então um IOF menorzinho de 0,38%, é bem menor do que se eu tivesse que enviar diretamente para uma conta lá fora para gastar com cartão, que aí eu ficaria em 1,1%. Então eu mando para a conta investimento e vou deixando o dinheiro lá rendendo. Até quando chegar a minha viagem, eu retiro esse dinheiro, mando para minha conta banking e aí eu faço uso com o cartão lá no exterior. Então sempre quando a gente já tem na mira uma viagem que a gente está se programando, a gente sempre dá uma abastecida em TFLO ou SGOV para esse dinheiro que a gente vai utilizar, é um dinheiro que tem prazo para ficar ali, então a gente deixa ali rendendo. Como eu falei para vocês, ele praticamente não tem volatilidade, então
a gente só vai recebendo aqueles dividendos ao longo dos meses e aí depois a gente utiliza esse dinheiro na viagem. Então, ao meu ver, como uma reserva de valor, ele super serve. Tem algumas pessoas que dentro da estratégia fazem reserva de valor justamente pensando em talvez um crash lá na Bolsa Americana, ou em ter uma reserva de oportunidade para quando alguns ativos caem bastante, aí eles tiram um pouco dessa posição e compram aqueles ativos. Então, ao meu ver, o SGOV ele pode ter muito essa função de reserva de valor ou reserva de oportunidade por conta dessa baixa volatilidade. Eu sei que alguns vão falar assim, poxa, Bia, você está falando de ETFs de renda fixa lá fora, que tem uma rentabilidade hoje, né, considerando taxa de juros próxima a 5%, mas que eles estão pagando 4,3%, isso é muito pouco. E é que eu sempre trago essa ponderação, para quem me acompanha mais tempo, sei lá, vocês vão falar, poxa, de novo essa papagaiada, toda vez você está repetindo isso, mas a gente tem que repetir algumas coisas até que todo mundo entenda, né? A gente tem que olhar que nós, brasileiros que investimos lá fora, também temos um impacto cambial nos nossos ativos, principalmente nesses ativos que em algum momento a gente vai acabar utilizando, seja para uma viagem ou que em algum momento talvez você tenha que voltar com ele aqui para o Brasil. E aí quando a gente olha o comportamento do dólar, desde o Plano Real, 1994, ele teve uma rentabilidade média de 6% ao ano. Então a gente acrescenta isso na rentabilidade muitas vezes desses títulos de renda fixa e a gente entende que muitas vezes uma rentabilidade de 10, 11%, por exemplo, em dólar, não é nada mal, principalmente considerando que a gente está falando de uma economia muito maior, tem seus problemas sim, mas muito mais estável que o Brasil, então são riscos completamente diferentes, por isso que não dá tanto para a gente comparar taxa de juros no Brasil com taxa de juros lá fora, ou renda fixa no Brasil com renda fixa lá fora, porque são riscos completamente diferentes e, consequentemente, né, quanto maior o risco, maior pode ser a sua rentabilidade, mas aí tem que colocar o risco nessa balança, beleza? Bom, pessoal, acho que eram todas essas as principais informações que eu queria trazer desses dois ETFs. Eu acho que antes da gente finalizar o vídeo, vale a gente só voltar e fazer um resumo, e aí se você quiser você vai printar a próxima tela que eu vou mostrar para vocês, para talvez ficar um pouco mais fácil para você estudar depois, mas vamos a um breve resumo do que a gente falou hoje, tá? Então aqui, quando a gente fala de TLT e SGOV, o que muda, a principal diferença, né? TLT investe em títulos de longo prazo, enquanto SGOV de curtíssimo prazo de 0 a 3 meses. Sensibilidade aos juros, TLT muito alta, SGOV muito baixa. Volatilidade, TLT muito alta, como eu mostrei para vocês no gráfico, SGOV praticamente zero, fica aquela linha reta, fica só por conta dos pagamentos dos dividendos a sua rentabilidade. Quando a gente fala de rendimento, potencialmente alta, mas é incerto, é um pouco mais chatinho, você tem que acertar o momento exato para ter ele na carteira, não acho que é um título que tem que segurar para o longo prazo. E quando a gente fala de SGOV, então ele tem um rendimento um pouco mais baixo, vamos pensar no longo prazo, mas muito mais estável, muito mais seguro também, não precisa ficar acertando o timing de colocar dinheiro nele. E o uso principal, então, quando a gente fala de TLT, para hedge e também para quando tiver queda de juros, e o SGOV como reserva de liquidez ou uma reserva de oportunidade, ou se você quiser, inclusive, né, reduzir a volatilidade da sua carteira. Então, basicamente, gente, essas são as principais diferenças entre esses dois títulos. Claro que se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que eu estou sempre atenta, mas eu me despeço então agora por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.